De Paris, e como vocês sabem, a capital francesa é o berço da cultura mundial. Centros de cultura de excelência, Museu do Louvre, Museu d'Orsay, Centro Pompidou, que é uma referência da intelectualidade, da cultura, da difusão de exposições de grandes artistas, de nomes da literatura para o mundo todo. E para você saber, o Pompidou agora vai fazer parte do Brasil. Mais especificamente, vai fazer parte do estado do Paraná. É por isso que nós convidamos aqui direto de Paris o governador Ratinho Júnior, que está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente e assinou essa parceria entre o Centro Pompidou aqui da França e que agora faz parte da realidade paranaense. Isso promete atrair, assim, zilhões de turistas, além de ser, é claro, uma grande referência para o estado e para o nosso Brasil. Governador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Sônia, bom dia a Thaís, ao Cláudio Humberto, ao Guilherme, a todos que acompanham o programa Band News e a Rádio Bandeirantes. Um prazer estar falando aqui de Paris, né, num dia tão importante para o Paraná e importante para a cultura brasileira, né? Nós hoje finalizamos essa parceria, esse acordo, esse contrato, que foi 4 anos de negociações, né, com todo o comitê curador do Centro Pompidou aqui na França, e hoje nós finalizamos essa assinatura de contrato que, de fato, né, e oficialmente agora, o Centro Pompidou Paraná, que vai ser na cidade de Foz do Iguaçu, foi acordado através de contrato. Então, hoje foi apresentado também todo o projeto arquitetônico de como será o Centro Pompidou Paraná em Foz do Iguaçu, foi aprovado por essa curadoria, quer dizer, então, para a cultura brasileira, é um marco, é o primeiro museu internacional no Brasil, que agora vai ser em Foz do Iguaçu, e passa a colocar o Paraná num roteiro cultural mundial, né, onde os principais museus do mundo, e o Centro Pompidou ele está entre os 5 museus mais importantes do planeta, e esse vai ser o primeiro Centro Pompidou no Hemisfério Sul. Então, realmente, hoje é um dia de comemoração para a cultura brasileira, e em especial para o Paraná, que consegue, disputando com outros países de várias regiões do mundo, trazer esse que é um dos museus mais importantes do mundo. Governador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu gostaria de saber os recursos, os números, né? Os recursos envolvidos, os investimentos do governo do Paraná, quanto será necessário e também qual a expectativa quando no pleno funcionamento do Centro Pompidou em Foz, qual a estimativa, por exemplo, de pessoas, de visitantes, de número de visitantes por ano, enfim, eu gostaria que o senhor nos desse números para destacar, inclusive, a importância dessa iniciativa. O Cláudio, hoje o Foz do Iguaçu passou a ser o segundo destino de estrangeiro do Brasil. Primeiro, Rio de Janeiro, segundo, Foz do Iguaçu. Lá tem crescido muito o turismo, né? Inclusive o Ministério do Turismo colocou o Paraná por 2 anos consecutivos como o estado, a região do país que mais cresce no turismo. O turismo do Paraná, o ano passado, 2024, que foi aonde foi divulgados os números pelo Ministério do Turismo, teve um crescimento de mais de 24% no turismo. E no turismo estrangeiro também crescendo muito. Então isso tem feito o Paraná ganhar um grande destaque turístico, em especial Foz do Iguaçu, que é o nosso cartão de visita, né, para o Brasil e para o mundo. Então, quando você leva um ativo desse cultural, que é o Centro Pompidou, que é um museu internacionalmente reconhecido e conhecido, você cria uma nova vocação turística para a cidade de Foz do Iguaçu, que obviamente tem como seu cartão de visita as Cataratas do Iguaçu, né? Mas Foz do Iguaçu hoje tem tido uma ampliação no volume de outras atrações. Nós vamos inaugurar agora, final de julho, o Aquário Marinho, que é o mesmo grupo que fez o investimento no Rio de Janeiro, que também é uma grande referência como um atrativo turístico do Rio de Janeiro. Vai agora inaugurar mais um Aquário Marinho que vai ser em Foz do Iguaçu. O setor hoteleiro muito forte em Foz do Iguaçu, com as bandeiras internacionais indo para lá, resorts, parques aquáticos.
E o Museu Pompidou, sendo agora lançado, né, que nós assinamos o contrato hoje com autorização do projeto para a construção, passa a ser uma grande vocação. Então, em termos de números, para você ter uma ideia, hoje as Cataratas do Iguaçu ela recebe em torno de 2 milhões, 2 milhões e 200 de visitantes todos os anos. E isso está numa crescente. A perspectiva de crescimento anunciado pela própria empresa concessionária das Cataratas do Iguaçu é que nos próximos 4 anos chegue a 6 milhões de visitantes o Parque Iguaçu, que é onde ficam as cataratas. Então, um crescimento muito robusto nos próximos 4, 5 anos. E o que a ideia dos estudos que nós fizemos no Museu Pompidou é que possa, nos primeiros anos, chegar a ter aí entre 40% a 50% de todo esse volume que as Cataratas do Iguaçu têm, né? Isso numa crescente conforme você vai tendo volume de exposições e assim por diante. Então, é um investimento que vai chegar na casa de 250 milhões de reais, que vai ter, através da Fundação Cultural do nosso estado, que hoje é a nossa secretária Luciana, que é a coordenadora, vai ter, junto com a Juliana Vosnica, que coordena essa fundação, vai ser a gestora, como já é do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. O Museu Oscar Niemeyer, ele é o maior museu da América Latina. Teve o ano passado 400 mil visitantes na nossa capital. Então, a mesma gestão que coordena o Museu Oscar Niemeyer vai coordenar esse Museu Centro Pompidou Paraná, que vai ficar em Foz do Iguaçu. Governador Ratinho Júnior está ao vivo aqui falando com o jornal Gente Direto de Paris. A gente quer falar de política também com o senhor, governador, mas antes ainda tem mais uma pergunta a respeito dessa novidade, que é grande, né? Um centro Jorge Pompidou no Brasil, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Cronograma, quando é que começa algum tipo de obra? Quando que se espera que ele possa vir a ser aberto? E a gente sabe que a questão de acervo é muito importante, fundamental para o sucesso de um museu. Como é que isso vai funcionar dentro da parceria que foi firmada pelo senhor agora em Paris? Olha, Thaís, hoje nós fizemos a finalização da assinatura do contrato, né, com a Fundação Cultural aqui de Paris, que coordena o Museu Jorge Pompidou. O senhor Leblon, que é o presidente, foi quem assinou junto com a gente, esteve nessa cerimônia. Nós finalizamos a aprovação também do projeto arquitetônico. Quem está fazendo esse projeto arquitetônico é o arquiteto paraguaio, o Benítez, né, que é uma pessoa, foi Leão de Ouro, o Solano Benítez, que foi Leão de Ouro em 2016, que é um arquiteto renomado. O Paraguai tem uma influência, uma relação de irmandade muito grande com o Paraná, Foz do Iguaçu, por uma razão muito lógica, né, de fronteira comercial. Então, esse arquiteto representa também a comunidade sul-americana, né, fazendo esse projeto. E agora, como a aprovação aconteceu, o contrato assinado, nós criamos em setembro, ter toda a parte de projeto de engenharia arquitetônica finalizado, para daí sim fazer uma licitação. É uma obra que possivelmente vai demorar aí em torno de 2 anos para ficar pronta, mas a ideia é que esse ano a gente faça a contratação da empresa já para começar a construção. Governador, Guilherme Macalossi aqui. Desculpe, Sônia. Macalossi, desculpa, por favor, querido. Não, prossiga. Eu ia fazer uma pergunta sobre política, então pode prosseguir. Não, então você pode começar. Posso que ir? Eu vou na sequência. Então tá. Claro. Governador, o senhor está na França. A França é muito importante, inclusive em questões políticas ocidentais. Ali houve a divisão entre os jacobinos e girondinos na época da Revolução. Considerando 2026, onde está o PSD entre os jacobinos e os girondinos, na sua avaliação? Olha, primeiro que a gente está comemorando aqui, né, esse ato do Pompidou também tem uma importância diplomática para o Brasil, né, porque se comemora esse ano 200 anos da relação Brasil-França. E é um marco, realmente, você conseguir hoje anunciar um museu tão importante, um dos mais importantes do planeta e um dos mais importantes, naturalmente, da França, né, da arte contemporânea e moderna, poder ser anunciado. Acho que isso também fortalece muito essa relação diplomática Brasil-França, e o Paraná tem uma relação muito forte, porque a fábrica da Renault, que tem é emblemática, né, uma fábrica de automóveis francesa, ela está no Paraná, fica na cidade de São José dos Pinhais, já está quase há 30 anos no estado, então tem uma relação
Paraná já muito forte. O PSD é um partido grande, né? Um partido que hoje passou a ser um dos maiores partidos do Brasil, os maiores em número de prefeitos, senadores, deputados. É um partido, como diz o próprio nome, né? Partido, ele é feito de partes, né? Você tem partes das sociedades ali interna, mas que comungam de boa parte da maioria das nossas ideias um com o outro. A gente tem hoje um bom ambiente partidário interno, inclusive, uma união muito forte das bancadas, tanto senadores, deputados. Hoje com 4 governadores, né? Teve a filiação da governadora Raquel Lira de Pernambuco, que é uma líder muito forte no Nordeste, né, representando a inteligência, a força da mulher nordestina, e que nos deu a alegria de estar presente agora no PSD. E o Eduardo Leite, que é um grande governador também do Sul, né, que tem feito um grande trabalho no Rio Grande do Sul, assumiu o estado com muitas dificuldades financeiras, teve questão da catástrofe, e ele conseguiu mesmo assim fazer com que o Rio Grande do Sul voltasse a ser um protagonista importante do país. Além do Fábio Mitidieri, que é o governador de Sergipe. Então o partido é um partido grande, hoje tem um posicionamento de centro-direita, mas mais do que a questão ideológica do partido, Guilherme, eu acho que o PSD ele tem uma função estratégica de fortalecimento da democracia do Brasil, de ser um partido de equilíbrio. O PSD tem sido reconhecido isso nas suas gestões, por ser um país por ser um partido que pondera, que tem decisões equilibradas, que não foge do diálogo acima de tudo, que eu acho que é o que falta hoje, não só para o país, mas para o mundo como um todo, né? E o equilíbrio está onde se tomam as grandes decisões, né? Que consegue harmonizar melhor um ambiente de sociedade. Então, acho que o PSD tem essa responsabilidade de ser esse partido de equilíbrio para o país. Governador, vamos aí o destaque das manchetes nacionais, das manchetes brasileiras. O governo federal, mais uma vez, aumenta impostos. No caso, eu estou falando do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Dá para a sociedade, as empresas, pagarem ainda mais imposto? A carga tributária brasileira já não é alta demais? Qual que é a opinião do senhor? Olha, Sônia, o Brasil não tem mais ambiente para essa irresponsabilidade tributária fiscal que nós estamos vivendo, lamentavelmente, né? Você não vê por parte do governo federal nenhum gesto no sentido de diminuir a máquina pública, o que justifica um país igual ao Brasil ter quase 40 ministérios que as pessoas não sabem nem quem são os ministros, não sabem nem qual é o orçamento, não sabem que tipo de política pública que faz. Se um governo está preocupado em fazer com que a sociedade possa evoluir e ter desenvolvimento econômico, social, primeiro tem que dar o exemplo diminuindo as contas públicas, né? Não justifica um país como o Brasil, que tem ainda desafios sociais para serem resolvidos, gastar 5 bilhões de reais numa COP. Não que a COP não possa existir, não que não tenha sua importância, mas 5 bilhões para um evento de 30 dias... Pegaram 1,5 bilhão da Itaipu Binacional, que poderia ter sido usado para diminuir o conta de luz, qualquer outra coisa, para fazer um evento da COP, um evento de 30 dias. Então, o que falta no Brasil é prioridade, planejamento, né? Uma responsabilidade fiscal, responsabilidade tributária. Eu aprendi ao longo do tempo que quem não cuida das contas não cuida dos mais humildes, não cuida dos mais pobres. E nós estamos vendo, lamentavelmente, um governo que a preocupação é gastar de forma irresponsável, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de critério, e quando a conta explode, porque esse aumento do IOF, que o que está acontecendo agora, é para consertar a bomba de 2 anos atrás, quando fizeram todo o início da gastança. Agora, essa bomba está para explodir, se já não está explodindo, e estão tentando diminuir o tamanho dessa bomba, que é a falta de dinheiro para tocar o país. Governador, o senhor fala que o seu partido, o PSD, é um partido do equilíbrio, etc., mas também na política é preciso ter lado, né? E no ano que vem haverá aí uma disputa muito importante, né, do ponto de vista da presidência da República. O senhor é um pré-candidato apontado em todas as pesquisas
Mas, enfim, o que deve prevalecer, mais uma vez, para o bem ou para o mal, é a tal da polarização, né? E aí eu gostaria de saber se o senhor já definiu o lado em que estará, sem dúvida nenhuma, na oposição ao governo Lula, ou eventualmente pode permanecer nesse entendimento, porque o PSD se caracteriza um pouco também por isso, né? É um pé em cada canoa, tem lá uma forte presença no governo de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo e tem também uma forte presença no governo federal. De que lado, afinal, estará o PSD? E não vale dizer que é do lado do Brasil. De que lado estará o PSD na eleição de 2026, né? Porque está feia a coisa, a situação do país se deteriora, como o senhor acaba de demonstrar, um dos aspectos mais importantes disso, né? E a cada dia isso se deteriora e as pessoas estão tanto quanto atônitas. Eu gostaria que o senhor fizesse nos desse uma panorâmica. O senhor sabe que já se falou, inclusive, que uma das pretensões do Lula é tentar atrair o senhor para a chapa dele como vice, para com isso dividir esse campo mais conservador da política brasileira. Eu queria saber se isso procede, enfim, e em que lado veremos o senhor no ano que vem. Ô Cláudio, isso não procede, confesso para você que eu nunca ouvi falar disso, nunca tive esse tipo de conversa com ninguém ligado ao governo federal, e também não é o meu campo no sentido de trabalho é poder virar página do Brasil. Eu acho que os que estão aí tiveram a sua oportunidade, ajudaram o país com os seus erros e acertos, né? Mas a minha geração tem a obrigação de apontar um caminho para o país, um caminho moderno, de virar página, de atrair e poder construir um novo Brasil. Quando eu falo do novo, eu não falo de idade, mas eu falo de pensamento, de tese, de caráter, de realmente fazer o Brasil potência que pode ser feito e que, lamentavelmente, não fizeram, né? Com todo respeito ao presidente Lula, eu, desde os 7 anos de idade, eu ouço ele falar, ele é candidato desde 88, que ele quer dar 3 refeições para a população e já está há 20 anos mandando no país e não conseguiu. Então, não tiveram competência para resolver os problemas sociais do país. E a minha geração tem a obrigação de apontar um caminho. Eu quero fazer parte, e aí, respondendo a tua pergunta, qual parte que eu faço, né? Eu quero fazer parte de um novo movimento para o país, que é de modernizar o Brasil, de apontar um caminho, de reorganizar o país de forma institucional, de fazer uma grande transformação da máquina pública, de sair do lápis e da borracha e poder implantar a inteligência artificial, que é o que nós estamos fazendo no estado do Paraná, não só na máquina pública, mas também na educação. É poder fazer a educação pública ser referência, como nós estamos fazendo no estado, que é referência para o Brasil, 5 anos consecutivos, a melhor educação do país, com aulas de programação, educação financeira, robótica. Eu tenho o maior programa de intercâmbio estudantil da América do Sul, 2.000 alunos que nós mandamos para os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália, para poder ter contato com um país de primeiro mundo, esses alunos, e poder voltar a ajudar a fazer o Brasil, o Paraná, um país de primeiro mundo. Então, isso tem que ser repensado. Esse Brasil que nós estamos vivendo, infelizmente, não deu certo. Nós estamos vendo uma Índia crescer 7% ao ano, nós estamos vendo uma China há 20 anos crescendo 5%, a própria Rússia, muitas vezes crescendo mais que o Brasil, e a gente patinando. Então, muito obrigado, fizeram a sua parte, mas uma nova geração tem que entrar no poder para poder modernizar esse país. Governador, queria trazer o governador Ratinho Júnior ao vivo aqui no Jornal Gente. Queria colocar mais uma questão tributária para o senhor. Infelizmente, o que a gente tem falado de imposto aqui, não é? Essa aqui diz respeito àquele projeto do governo federal de isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Está em tramitação no Congresso, inclusive com o deputado Arthur Lira sendo o pai da ideia lá dentro da tramitação na Câmara. E ontem, numa audiência também na Câmara dos Deputados, o secretário da Receita disse que calcula que impacto para estados e municípios vai ser de 4,5 bi de perda de arrecadação, porque é o repasse feito pelo pagamento de impostos
dos funcionários públicos, dos estados e dos municípios. Queria saber se o senhor já fez as contas em relação ao estado do Paraná, o que vai acontecer e como o senhor pessoalmente vê esse projeto que está tramitando agora. Ô, Thaís, eu confesso que eu gosto da ideia de você fazer com que as pessoas que têm um salário mínimo, um salário médio aí, consiga ter uma menor tributação na questão do imposto de renda. Eu acho que o Brasil, nesse ponto, por muitos anos não cometeu uma injustiça tributária, né? Porque você faz o rico pagar a mesma coisa que a pessoa que ganha um salário de 3, 4, 5 mil reais. Eu acho que essa equalização, essa reorganização, ela de fato ela é positiva e ajuda a deixar um dinheiro a mais no caixa, no dia a dia do trabalhador. Agora, o governo, ele tem que, quando faz uma medida dessa, ele tem que preparar os seus entes federados, né, ou de alguma maneira fazer uma compensação. Não é apenas tirar para fazer um palanque político. O que nós estamos vendo agora é um palanque político para tentar aumentar a popularidade do governo, a aprovação do governo, que não está dando resultado, inclusive, né? Mas, de certa forma, essa justiça tributária, eu acho que ela de fato é positiva. Agora, essas medidas têm que ter um planejamento para justamente você na ponta não prejudicar os municípios, em especial os municípios menores, que vivem do repasse do governo federal para sobreviver, para pagar suas contas, e lá na ponta ter um outro problema, que é não conseguir honrar os seus compromissos com os servidores. O Paraná hoje, Thaís, vive a melhor situação financeira e fiscal da sua história. Nós temos hoje a melhor situação financeira e fiscal, inclusive do Brasil. A maior poupança pública do país é do Paraná. O melhor caixa de previdência de servidores públicos hoje do país é do Paraná. Nós temos 12 bilhões aplicados para garantir esse ganho, né, essa remuneração dos servidores inativos do Estado. Então, hoje nós temos uma organização financeira que cada vez mais nós não estamos dependendo do governo federal, fruto daquilo que nós fizemos lá atrás. Diminuição da máquina pública, reorganização das carreiras dos servidores, né, acabando com mordomias. Então isso nos dá uma situação, um conforto, vamos dizer assim, financeiro. Claro que isso é igual unha, né? Custo você tem que estar cortando todos os dias, sempre, mas nos dá hoje uma capacidade financeira para não depender do governo federal. Governador, deixa eu aproveitar, ainda falando sobre política aqui, os principais governadores de oposição parecem todos bem articulados, com discurso afinado, até para a criação de uma alternativa para 2026. O senhor mesmo se colocou aqui como integrante de um campo novo que poderia surgir no cenário político brasileiro. Sem sombra de dúvidas, entretanto, o grande arregimentador de votos no campo oposicionista é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda que ele esteja inelegível e seja improvável que ele concorra em 2026, fato é que ele é um mobilizador político notável. E há um personagem que tem um conhecimento e tem um status que também é muito importante, que é o ex-presidente Michel Temer. Os governadores de oposição conseguem colocar os dois no mesmo palanque para unificar o discurso, ou vão ter de optar por um dos ex-presidentes como uma espécie de fiador político dessa aliança? Guilherme, eu acho que os dois têm muita importância, né? Até porque são ex-presidente da República, só, né, institucionalmente e simbolicamente tem um peso muito grande, né? E a responsabilidade também de um ex-presidente de apontar o melhor caminho, né? Acho que esse é um peso que tem sobre eles, né, de poder apresentar o melhor projeto do Brasil, colaborar com o melhor projeto do país. Eu penso que os partidos, se fala muito dessa união de centro-direita, de direita, que os partidos, eu acho que isso não acontece por uma questão natural, até de sobrevivência dos partidos, de, num primeiro momento, colocar o nome das suas lideranças à disposição da população. Acho que é sadio, inclusive, os partidos e o país ter o máximo possível de candidatos. O Brasil é um país escasso de líderes ainda, infelizmente, e quando você coloca um volume maior de candidatos, você dá a opção para a população analisar os vários projetos de país que cada um vai defender, né? E daí tirar suas conclusões e poder escolher aquilo que ela entende que é o melhor. Eu acho que isso é natural, esse
esse momento de os partidos se organizarem com candidaturas. Acho que é sadio para a democracia brasileira. E claro que os ex-presidentes sempre terão peso de ex-presidente, uns mais, outros menos, né? A gente sabe que o presidente Bolsonaro tem uma popularidade que poucos na história do país conseguiu construir e, naturalmente, isso tem um peso político importante. Bom, nós ouvimos direto de Paris o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que conversou conosco, com a bancada do Jornal Gente, com vocês ouvintes e telespectadores, governador que leva na bagagem de volta para o Brasil simplesmente o Centro Pompidou, uma das maiores referências culturais do mundo, que agora é uma realidade brasileira, mais especificamente em Foz do Iguaçu. E, governador, até mais tarde no Jornal da Band. Muito obrigada pela entrevista do senhor aqui no Jornal Gente. Eu que agradeço a você, Sônia, a Thaís, o Cláudio Humberto, o Guilherme, pela oportunidade, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e da Band News, que nos dão a alegria de comemorar esse momento histórico, né? Um dos maiores museus do planeta, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro museu internacional do Brasil, agora em Foz do Iguaçu, que é o Museu Georges Pompidou, que para nós é um privilégio de colocar o Paraná na rota cultural mundial, né, dos grandes museus do planeta, representando o país, de certa forma, a nossa cultura. Para nós é um grande orgulho. 4 anos de muito trabalho. Quero aqui cumprimentar toda a minha equipe que durante muito tempo se dedicou para construir esse projeto. Parabéns, obrigado a todos vocês por estar participando desse momento. Obrigada, a gente que agradece. O governador Ratinho Júnior ao vivo aqui no Jornal Gente. Nós voltamos na sequência com mais informação para você. E o Cláudio Humberto Macalossi vai contar para a gente o fogo amigo. Às vezes é pior, não é? O fogo amigo, aquele que vem de dentro, não é? Que se abate agora sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já, aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio.